Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O tema para nossa aula de hoje é Reino Plantae. Então, nós vamos falar um pouquinho, introduzindo ao assunto aqui, as características do Reino Plantae e a importância das plantas. Então, primeiro, o que a gente tem que analisar? Quais são as características principais aí envolvendo os vegetais, as plantas? Então, são todos eucariontes. Eucarionte significa que apresenta carioteca, ou seja, o material genético fica dentro do núcleo, organizadinho. Pluricelular, porque as plantas elas apresentam várias células. São organismos autótrofos, autótrofos fotossintetizantes, ou seja, produzem o próprio alimento através do processo de fotossíntese. E esse alimento é o que a gente chama de glicose. Os vegetais eles surgiram aí na Terra mais ou menos há cerca de 500 milhões de anos. Tá? E atualmente existem catalogados 300 mil espécies de plantas, envolvendo aí dentro dos 4 grupos de plantas que a gente irá estudar. Falando um pouquinho aqui da importância das plantas, né? A gente acha que planta ela é importante para produzir oxigênio. Na verdade, não é bem assim, tá? E essa também não é a única importância, a única função das plantas. Então, até coloquei aqui primeiramente que fornecem parte do gás oxigênio para a atmosfera. Nós, né, seres vivos, aí seres humanos, alguns animais, as plantas mesmo, elas respiram gás oxigênio. E quem é que produz o gás oxigênio? A maior parte do gás oxigênio presente na atmosfera é produzido por fitoplâncton, tá? E fitoplâncton não é planta, são algas microscópicas, já que são algas, elas estão dentro daquele grupo dos protistas, junto com os protozoários. Porém, não é todo o oxigênio que o fitoplâncton produz, parte dele é produzido pelas plantas. Então, quando a planta ela faz fotossíntese e ela produz o gás oxigênio, a maior parte dele, quem utiliza é a própria planta. Então, essa não é a única importância da planta, tá? As plantas, elas são importantes também para estabilizar o solo, ou seja, segurar o solo onde ele deve ficar. Como que ela faz isso? Quando a planta ela introduz as suas raízes no solo, a raiz acaba segurando o solo onde ele deve ficar. Então, regiões onde são pobres em plantas, o solo ele fica desprotegido e aí pode sofrer um processo de erosão. Então, cai uma chuva forte, o solo acaba se dissolvendo e ele é levado, a camada superficial dele é levado aí para um rio. Aí pode causar outros problemas ambientais. As plantas também elas atuam na manutenção do clima local. Isso a gente pode comprovar aí numa situação da vida real. Então, se você entra dentro de uma mata, você percebe, né, uma diferença de temperatura, você percebe uma diferença de umidade. Então, dentro de uma mata, aquele ar ele é mais úmido, a temperatura é um pouquinho mais amena, tá? Se comparado com uma região com baixa quantidade de plantas. As plantas também auxiliam na formação das chuvas, e a formação das chuvas ela é importante, tá? É importante para as águas irem para os rios, para as águas irem para os oceanos, para penetrarem no solo e formarem o lençol freático. O que a planta tem a ver com a chuva? Bom, a planta ela realiza um processo que a gente chama de evapotranspiração, que é uma evaporação de água, tá? Então, a planta é como se ela transpirasse água no estado de vapor e conforme ela vai transpirando, a quantidade de água no estado de vapor vai aumentando e isso ajuda a formação das nuvens, que ajuda a formação das chuvas. Algumas plantas também são usadas para a produção de medicamentos, para a produção de cosméticos, tá? Existem plantas, isso é fácil de a gente perceber como exemplo, que são utilizados como alimentos, tá? Alimentos de todos os seres vivos, tá? Alimentos para nós seres humanos, tanto a planta inteira como parte dela. Por exemplo, a gente se alimenta de algumas raízes, como a mandioca, a gente se alimenta de folhas, por exemplo, o alface, a gente se alimenta de frutos,
tá? Então, parte das plantas servem de alimento para nós, não só para nós, como para os animais também. Então, as plantas, elas são consideradas a base da cadeia alimentar. Então, quando a gente estuda a cadeia alimentar, quem é que está lá na base? São os produtores, tá? São aqueles que fazem a fotossíntese. No nosso caso, como produtores de uma cadeia alimentar terrestre, nós temos uma espécie de planta. Se for um produtor aí de uma cadeia aquática, nós temos também, além de plantas aquáticas, aí pode entrar também algumas algas, tá? As plantas também elas podem servir de abrigos para animais, né? Pensando aí em passarinho que constrói seu ninho aí nas árvores. As plantas elas também podem ser usadas como matéria-prima pelos seres humanos. O que é matéria-prima? Alguma parte da planta que a gente acaba utilizando para alguma construção, por exemplo, né? No caso, para fazer móveis, a gente usa a madeira da planta, né? A gente tem plantas aí que a gente produz papel, plantas que produz borracha. Existem partes de plantas que são utilizadas para a produção de bijuterias, produção de roupas. Aqui nós temos como exemplo o algodão, né, que é uma planta. E temos planta também usada aí pelo ser humano na ornamentação. Então, para formar jardins, para formar vasos. Então, aqui nesse próximo slide, a gente tem alguns exemplos, né, de como que nós utilizamos a planta aí no nosso dia a dia. Então, como matéria-prima. Então, nós temos aqui nesse exemplo a madeira, né? A madeira é utilizada aí para a fabricação de móveis, por exemplo, e ela é retirada de plantas. Temos a cortiça, tá? A cortiça é retirada de plantas. Temos a fabricação de papel, não só o papel higiênico, mas qualquer tipo de papel. Frutas e cereais e vegetais, né? Frutas, vegetais e cereais que são usados aí na alimentação. Nós temos o vinho, então para a produção do vinho utilizamos a uva, que é parte de uma planta. Nós temos o azeite, para a produção do azeite foi utilizada a azeitona, que é parte de uma planta. Nós temos o pão, para fazer o pão precisa da farinha de trigo, e a farinha de trigo vem do trigo, que é uma planta. Nós temos, por exemplo, aqui o algodão utilizado na indústria têxtil para produzir tecido. Nós temos resinas, que são retiradas de plantas para produzirem a borracha, e assim por diante. Temos infinitos exemplos aí de partes de uma planta que podem ser utilizadas aí pelo ser humano. Nesse slide aqui, vamos falar um pouquinho sobre a conquista do ambiente terrestre pelas plantas. Então, as plantas que elas existem hoje, elas sempre existiram e dessa mesma maneira? Não, segundo algumas teorias, né? O que surgiu primeiro? Surgiram primeiro algas, tá? E essas algas, elas habitavam a superfície de águas rasas. Então, aquelas águas, aqueles lagos bem rasinhos, as algas estavam ali na superfície boiando. Devido à variação no volume dessas águas, então às vezes aquele rio ele secava, diminuía seu volume de água. Daí tinha momentos em que essas algas, elas passavam a sobreviver em terra firme nos períodos de seca. Então vamos pensar assim, eu tenho um lago com uma água rasa e aí eu tenho uma alga vivendo na superfície. Aí fica sem chover por um tempo, aquela água evapora. O que vai acontecer com a alga que estava ali? Ela vai acabar ficando em contato com a terra, com uma superfície seca. Aí, depois de um tempo, essas algas sofreram alterações químicas nas suas células, impedindo que elas sofressem a desidratação, ou seja, impedindo que elas perdessem a água para o ambiente. Aí, futuramente, numa seleção natural, aconteceu o favorecimento daquelas algas que conseguiam sobreviver fora da água, e essas algas que tinham a capacidade de sobreviver fora da água geraram descendentes com capacidades para viver fora da água. Existe vantagem aí para a planta se ela viver fora da água. Por quê? Fora da água, ela consegue captar melhor a luz, tá? Ela vai estar inserida num solo que é rico em nutrientes, ela vai ter uma quantidade maior de gás carbônico à sua disposição, porque a planta necessita do gás carbônico para que, através do processo de fotossíntese, ela produza o seu alimento, que é a glicose.
E aqui nesse nosso último slide, para introduzir o assunto que veremos na próxima aula, o reino Plantae ele é classificado nesses 4 grupos aqui, ó: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Essa figura ela está representando o que a gente chama de árvore filogenética. A árvore filogenética ela mostra a evolução e o parentesco de uma espécie, nesse caso aqui, das plantas. Então, nesse local aqui, onde estão alga verde ancestral, esta alga provavelmente deu origem a todos os outros grupos de plantas através de um processo de evolução, de um processo de seleção que acontece naturalmente. Quais são os critérios para que esses grupos de plantas tenham sido separados? Tá? O que eu preciso levar em consideração para colocar uma planta dentro do grupo das briófitas, ou dentro das pteridófitas, ou dentro das gimnospermas, ou dentro das angiospermas? Primeiro aqui nós temos 4 critérios para analisar. Um deles seria a presença ou ausência de vasos condutores. O que são vasos condutores? São pequenos canais que ficam no caule da árvore, que acabam conduzindo uma seiva, que acabam conduzindo substâncias, tanto da raiz até o topo da árvore, quanto do topo da árvore até a raiz. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso com mais detalhes em outra aula. Outro critério para classificar aí as plantas seria a dependência de água para a reprodução. Então, existem alguns grupos de plantas, que seriam esses 2 primeiros, que para conseguir se reproduzir precisa da água. Esses 2 outros grupos não precisam de água para reprodução. Existe também a presença ou ausência de estróbilos e sementes. Estróbilos é parecido com uma flor. No caso aqui, eu posso dar um exemplo para vocês da pinha, né, dos pinheiros. Isso é um estróbilo. E as sementes. Então, existe planta que tem semente, existe planta que não tem semente, existe planta que tem estróbilo e planta que não tem estróbilo. Outro critério seria a ausência de flores, de frutos e de sementes. Tá? Esses critérios aqui nós iremos estudar em outras aulas com mais detalhes em cada um dos grupos das plantas. Tá? Então, para analisar aqui essa árvore filogenética, quem é o grupo mais simples? Quem são as plantas que apresentam características mais simples? São as briófitas. Futuramente surgiram as pteridófitas, que têm um pouquinho mais de características, né, numa evolução do que as briófitas. Depois surgiram as gimnospermas, que são um pouquinho mais complexas, e por último surgiram aqui as angiospermas, que entre o grupo das plantas, o reino Plantae, são as mais complexas, porque elas têm todas as estruturas, tá? Vamos estudar isso numa outra aula. Então, nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula.